representa hoje é a APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. É o presidente desta, que é uma das entidades mais importantes da cidade de Valinhos. Edson Manzano exerce esse trabalho voluntário, como muitos valinhenses que dedicam parte de seu tempo a ajudar o próximo. Com esta entrevista de hoje, dia 8 de setembro de 2014, o Sala de Visitas, programa da TV Câmara Valinhos, inicia uma nova fase. Vamos conversar com os presidentes de entidades assistenciais da cidade, uma forma de valorizar o trabalho destas pessoas e também divulgar essas entidades tão importantes para a sociedade valinhense. Olá, Edson! Olá! Seja bem-vindo aqui ao Sala de Visitas. Com muito prazer a gente recebe você aqui, que é um representante de uma entidade tão importante, como eu já disse. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade desse espaço a todas as entidades, começando aí pela APAE, que é muito importante que o cidadão valinhense saiba o que nós executamos lá dentro dos nossos muros, porque muita gente passa por ali, conhece a APAE por fora, mas não sabe verdadeiramente quais os serviços que nós prestamos ao município. Então vamos lá, quais os serviços que são prestados pela APAE? Então a APAE tem 3 grandes serviços que nós prestamos lá. Nós temos a escola, que é um currículo especial com ensino fundamental, onde nós temos lá aproximadamente 100 alunos estudando hoje nos 2 turnos, manhã e tarde. Nós temos a área de saúde, onde nós prestamos inclusive atendimento para o SUS. Mês passado batemos recorde, foram mais de 2.104 atendimentos que nós fazemos para os assistidos, que são os alunos que precisam de tratamentos de fonoaudiologia, fisioterapia e consultas médicas. Nós temos médicos que são contratados por nós e também médicos que são voluntários, tal qual como eu, que dão o seu tempo em prol da entidade. Nós temos ainda, além da área de saúde e educação que eu já falei, nós temos assistência social, que é onde nós temos lá assistidos com mais de 30 anos que ficam desenvolvendo atividades de terapia ocupacional. E dentro ainda do currículo de educação, nós temos um serviço prestado à escola da rede pública, que é o AE, para que você me entenda, aquele aluno que tem alguma dificuldade, o professor detecta alguma dificuldade de aprendizagem na rede pública, ele vai no contraturno. Então, se ele estuda de manhã, ele vai à tarde. Se ele estuda à tarde, ele vai de manhã e a gente coloca os nossos professores, os nossos equipamentos, a nossa técnica para ajudar esse aluno que ele tenha um bom desempenho na rede pública. Você falou do SUS, que a APAE atende SUS. Então quer dizer que a APAE também recebe verba do SUS? Sim, nós temos verbas do SUS, o qual a gente é reembolsado para desenvolver as nossas atividades. Como temos também verbas da Secretaria de Educação do Estado, porque a escola é estadual, e temos também verbas, hoje é subvenção, estamos pretendendo trocar para convênio da Prefeitura do município também, e temos alguma coisa de verba federal. Das 3 esferas nós temos verbas. E a APAE está em Valinhos desde que época? Desde 1971, quando fundada pelo tão conhecido Padre Leopoldo. De lá nós tivemos vários presidentes, e ela também mudou de lugar, está hoje lá num ambiente muito bom, aproximadamente 12 mil metros de terreno e quase que 3 mil metros quadrados de área construída. E quantos são os assistidos ou alunos? Não sei se a terminologia está correta. Não, está correta. Então, são 330, somando-se alunos e assistidos. Aproximadamente 100 na escola, mais uns 100 no AE, que é essa aceleração. Depois nós temos 70 no Centro de Capacitação Profissional, que são esses mais de 30 anos, que desenvolve lá as terapias ocupacionais. A diferença para esse montante, a 330, são os assistidos, que vão lá parcialmente nos atendimentos clínicos. E você disse que, numa entrevista recentemente, que você teve outras experiências como voluntário, Como que foram essas experiências? Quando você começou na APAE? Conta um pouquinho da sua história. Eu costumo dizer que o voluntariado está meio que no sangue, Porque eu comecei a desenvolver atividade voluntária no Rotary Club São Paulo, Vila Prudente. Porque eu era de São Paulo, me mudei em 2001 aqui para Valinhos, final de 2000. Lá no Rotary é um voluntariado diferente, não sei se você conhece, mas você paga para fazer trabalho voluntariado, porque parte daquilo que você paga é destinado às refeições que você faz lá e uma assistência mundial, serve tanto no Brasil como fora do Brasil. Então lá eles chamam de companheiros, Eu fui companheiro durante
muito tempo, até que assumi a presidência na gestão 2006-2007, no Rotary apenas 1 ano de gestão. Essa é uma experiência minha voluntária. E devido ao conhecimento no Rotary, eu também assumi a diretoria no conselho de uma escola também que cuidava de crianças e pessoas com deficiência intelectual, tal qual a APAE. Mas ela tinha um outro nome, chama-se Escola 4E, que fica ali na Moca. Qual a sua profissão? Eu sou administrador de empresas, sou oriundo de várias indústrias que já trabalhei, e isso me facilita muito exercer hoje a presidência na APAE, porque a gente, na verdade, a APAE ela é CNPJ, a APAE não é uma pessoa física, ela tem trabalhadores, ela tem que seguir leis, estatutos, ela tem que recolher alguns impostos. Então isso tudo facilita, porque a gente usa a mesma metodologia da empresa para fazer o sistema administrativo dentro da APAE. O nosso trabalho é um trabalho humano, é um trabalho de coração, é um trabalho de solidariedade, mas a administração dela tem que ser bem feita, porque senão a gente corre o risco de não ter a APAE futuramente. E você divide as suas obrigações do dia a dia com a APAE. Como que é a sua rotina? Você vai à APAE todo dia? Todos os voluntários vão todo dia? Como que é essa rotina do voluntário com a APAE? Primeiro eu vou falar da minha rotina. Eu procuro estar todos os dias no meu horário de almoço, que é onde eu despacho os N documentos, os ofícios que são emitidos para várias esferas aqui dentro de Valinhos. A gente programa a pauta da reunião com a diretoria executiva, que também é toda ela voluntária. Então, toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, nós temos uma reunião que vai até aproximadamente 22 horas, com aproximadamente 15 diretores. Lá nós discutimos os vários problemas da entidade, as melhorias, as sugestões e dúvidas. A gente vota muito em consenso. Às vezes podem achar que o presidente ele delibera sobre tudo. Não. Existem questões que se torna necessária a votação e vence por maioria a decisão tomada. A diretoria executiva trabalha desse jeito. E importante, a diretoria executiva que é voluntária, ela é devidamente fiscalizada por um conselho administrativo e um conselho fiscal. Então a gente não trabalha aleatoriamente. E ainda temos um procurador jurídico para nos auxiliar em todas essas N leis que existem, e nem sempre a gente faz a coisa certa, não por não saber, porque a lei muda ou alguma coisa diferente. Então o procurador jurídico nosso não é voluntário, ele é contratado. Quantos são os funcionários da APAE? Hoje nós temos 70 colaboradores na APAE, todos eles regime CLT, devidamente registrado com os seus direitos. E na diretoria, quantas pessoas atuam como voluntários? Aproximadamente 15 na diretoria executiva, no conselho fiscal umas 20, e no conselho fiscal aproximadamente 6, e no conselho administrativo umas 20. Esses já vêm mais esporadicamente. O fiscal se reúne uma vez a cada 3 meses e o administrativo quando convocado pela diretoria executiva. Hoje é uma tendência de inserção do deficiente na rede estadual, nas escolas da rede estadual. Claro. Isso acabaria com a APAE? Não, isso não acaba com a APAE. Essa tua pergunta é muito importante e que a gente esclareça de vez por isso daí, porque houve uma confusão muito recente, foi mudada inclusive a lei, né? A lei agora diz que é facultativo ao pai escolher entre uma rede de ensino pública normal e a APAE. É facultativo. Ele coloca o filho onde ele achar que funciona melhor. Como eu comecei minha entrevista, a APAE não é só escola. Nós temos a prestação de serviço de saúde e a prestação de serviço de assistência social. Então nós temos 3 grandes prestações de serviço dentro da APAE. Então mesmo que essa lei fosse para frente e acabasse com a escola, a gente só deixaria de ter a escola, deixaria de ter 100 alunos e continuaríamos com 230 assistidos. Então é muito importante essa pergunta, se esclarecer de vez, porque surgiu aquele boato todo, as APAEs vão acabar, as APAEs vão fechar. Não é nada disso. Se fosse fechar, seria só a parte da escola. Mas isso já caiu por lei, porque nós que não estamos sentados na cadeira, nós que sabemos o que é um deficiente intelectual, a gente sabe que é impossível determinadas inclusões na rede pública.
Aquelas que são possíveis, nós inclusive apoiamos através do AE. Nós damos o reforço para que ele continue na rede pública, mas tem casos que não é possível. O trabalho envolvendo pessoas com deficiência requer profissionalismo e amor, né? Como vocês fazem essa seleção dessas pessoas para trabalharem na PAI? Olha, na mesma ordem que você colocou, primeiro os currículos chegam a nós e são verificados dentro do nosso sistema de gestão. Nós temos lá os cargos, esses cargos têm especificações mínimas, então os voluntários que lá chegam em função dos anúncios que são colocados em jornal ou por indicação de alguma pessoa, eles são avaliados lá pelo psicólogo, pelo administrador e mediante realmente uma seleção, aí eles verificam a experiência dessa pessoa em outras instituições e essa parte do amor e do carinho é muito importante porque as pessoas que frequentam lá e os pais precisam de bastante amor, carinho e atenção, porque às vezes eles estão bastante preocupados com essa situação, que é especial e é uma situação que a pessoa tem que estar muito tranquila para poder continuar a vida. E você falou que tem a parte da assistência social, é uma assistência também à família e aos pais. Exato. Né? Qual que é, na sua opinião, na sua vivência, a participação dos pais quando há um deficiente intelectual na família? Olha, a participação é fundamental, não só do pai e da mãe, como o irmão, se tiver, o tio e a tia, acolherem, entenderem aquele tipo de deficiência que tem, participar. Na PAI nós temos proporcionado pelos psicólogos um treinamento de sensibilização, que é explicar o que é essa deficiência e de tal forma que eles vão conseguir atender melhor as necessidades dessa pessoa. É importante também que essa família, esses irmãos, venham conhecer o que nós fazemos dentro da PAI, porque muitos não vêm lá, não conhecem exatamente o que nós fazemos, porque ele pode repetir parte disso que ele vê dentro da PAI na sua casa, porque a pessoa fica uma parte do dia com a gente e o restante ele fica com a família. Então é importante que a família e os entes queridos saibam cuidar dessa pessoa especial. E você acha também que, assim como na escola tem limitações que alguns assistidos podem frequentar ou não, você acha que o mercado de trabalho é a mesma coisa? Sim, o mercado de trabalho é a mesma coisa. Ele é seletivo, então quando nós preparamos um aluno para ser incluso no mercado de trabalho, é importante que se saiba, nós já incluímos mais de 120 e hoje, atuando, nós temos em torno de 60. Só esse ano aqui nós já incluímos 90. A nossa meta para esse ano são 13. Nós temos um indicador de qualidade onde nós temos que pôr 13 até o final do ano. Eles funcionam muito bem quando devidamente adaptados ao trabalho que houve a oportunidade que uma indústria ou um órgão público... Como é o caso da Câmara, que nós temos a Maíra aqui, né? Exatamente, nós temos a Maíra, começou recentemente com vocês, antes tinha uma outra menina. Sim. Então, você veja, nossos profissionais vêm até o local de trabalho, preparam os demais colaboradores para o recebimento da pessoa, conversam com o superior dessa pessoa, mostram os caminhos que ela deve percorrer. Então, assim, é um trabalho que existe um treinamento, né, uma adaptação no local. E quando esse portador dessa deficiência intelectual, ele se sente bem e entende a plenitude do trabalho, ele se torna muito bom trabalhador. Nós temos casos de sucesso, Denise, como, por exemplo, no McDonald's do Shopping Valinhos. A gerente de lá recentemente esteve almoçando com a gente e ela não troca os meninos que ela tem. Aliás, contratou o irmão de um assistido nosso para trabalhar lá e está contratando a família toda, porque quando esse trabalhador, olha, veja, estou falando trabalhador, hein? Esse trabalhador, ele aprende direitinho as atividades, ele não falta, ele trabalha com muita alegria, ele não tem rotatividade, porque o maior problema que as indústrias têm hoje, o comércio, é a rotatividade da mão de obra. Então, essa pessoa, quando consegue uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho, ele agarra aquilo com tanta força que ele vai ficar ali, ele é fiel, ele é agradecido à oportunidade que é dada. Então, você treina a pessoa e ela fica ali, não tem a rotatividade. E isso é bom. Para quem é empreendedor, sabe o que eu estou falando. É muito difícil. Você treina uma pessoa, ela fica 3, 6 meses e vai embora. Fica 1 ano e vai embora.
Os nossos inclusos, eles têm uma estabilidade muito grande a partir do momento que eles se sentem bem no local de trabalho. E como as empresas podem procurar a PAI? É uma situação fácil? Há burocracia? Como que é? Vamos divulgar esse trabalho. Não, é extremamente fácil procurar a PAI através do nosso site, né? www.apaidevalinhos.org. apaivalinhos.org.br. Nós também temos o nosso fanpage, né? Através do Facebook. E assim, a PAI, quando ela está inserida em um município, ela é referência para os órgãos de saúde que detectam o problema e nos encaminham. E seria importante também que os empresários também vissem a PAI desta forma, como os órgãos de saúde veem. Porque nós temos lá a mão de obra, que até para ele atender a lei, porque existe uma lei de cotas para determinado tamanho de empresa, ele pode nos procurar. A gente divulga isso, inclusive, através de site, ou com uma entrevista, como é o que está ocorrendo agora. E é importante que ele saiba que nós temos lá profissionais que capacitam esse aluno para ele trabalhar. Nós temos vários casos de sucesso aqui no McDonald's, na Nona, no Caetano, indústrias como a Eaton e várias outras aí, se a gente for numerar aqui, são muitas. A PAI tem deficientes intelectuais também com deficiência física, né? Como que você vê a cidade de Valinhos nesse contexto de acessibilidade? Perfeito. É importante dizer, Denise, que nós cuidamos do portador de deficiência intelectual e deficiências múltiplas, desde que essas deficiências múltiplas físicas sejam provenientes da deficiência intelectual. Se for só uma deficiência física, já não é um assistido para a PAI, ou um aluno para a PAI, ok? A gente vê a acessibilidade, embora tenha até uma lei nesse sentido aí, de melhorar os acessos, de respeitar o portador de deficiência, até porque deficiência todos nós temos, né? De algum tipo, mas todos nós temos. Então cabe aí o início do entendimento e do respeito para aquele que tem uma deficiência um pouco mais acentuada. Mas a gente vê assim algumas ações, a gente vê algumas implementações, mas a gente está longe de um ideal de ser um ser humano que precisa de respeito, que precisa de cuidados, seja ele de saúde ou de acessibilidade. Vejam o prédio de vocês aqui, da Câmara. É um prédio totalmente adaptado para um portador de deficiência, seja ela qual for. A Maíra se desloca muito bem aqui dentro. Eu vejo cadeirantes, nós temos vereadores cadeirantes, se deslocam muito bem aqui dentro. Então as empresas também, principalmente os novos prédios, eles precisariam ser mais exigidos com relação a essas adaptações, assim como o poder público, o rebaixamento de calçadas, o transporte coletivo, para que eles possam ter uma vida mais digna, como nós, né, os chamados normais, eu costumo brincar assim, temos a possibilidade de ter. Você está vendo muito preconceito ainda? Você acha que as pessoas já estão mais conscientes de como tratar um deficiente intelectual ou mesmo um deficiente físico? Olha, o preconceito ainda existe. Eu confesso para você que diminuiu muito. Felizmente, através da mídia, nós temos tido algumas iniciativas em novelas, por exemplo, novelas de impacto, onde mostra um portador de deficiência, que tem síndrome de Down ou qualquer outra deficiência, e mostra que é perfeitamente possível viver com essa pessoa, viver bem, e que essa pessoa pode ser até muito mais inteligente, porque às vezes nós temos a ideia de que a deficiência intelectual é sempre para menos. Não, pode ocorrer ao contrário, pode ser uma pessoa muito inteligente. Então, a mídia, um trabalho como esse que nós estamos fazendo agora, tem mudado o preconceito em geral, através das escolas, através de revistas e outras instituições. Eu acho que nós estamos num caminho correto, mas ainda estamos longe do ideal. Temos que perseverar. Você acha que a aprovação, que já tramita no Congresso, do Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência, ajudaria na diminuição do preconceito? Olha, ajuda bastante. Recentemente estivemos em uma reunião aqui na PAI de Campinas, justamente para promover o que nós chamamos de Plano Estadual do Portador de Deficiência, onde nós elencamos vários eixos, esses eixos de como a gente gostaria que o portador de deficiência fosse atendido. Ele está sendo encaminhado para os políticos
como um ponto de campanha. A gente acredita que uma hora ou outra esse estatuto, né, ele vai acontecer e vai ser mais fácil a gente cobrar empresas, órgãos públicos e o próprio cidadão em prol, porque você tem um documento. Quando você tem um documento onde você pode seguir um roteiro, tudo fica mais fácil. Como nós na APAE, nós temos um estatuto promovido pela Federação das APAES do Estado de São Paulo e Federação Nacional das APAES. Então fica mais fácil você executar o seu trabalho e cobrar quem tiver que ser cobrado. A APAE, hoje ela está necessitando, a APAE Valinhos especificamente, hoje ela está necessitando de alguma estrutura? Está. Nós temos lá, como te falei, uma área de aproximadamente 12 mil metros quadrados e nós temos coisas simples, Denise, que precisa de doação, porque é importante, quem está ouvindo agora, que 55% dos recursos que nós recebemos são provenientes de município, estado e federação. Mas 45% é doação, através da nossa central de doação, através de pessoas que não têm família e queiram deixar um legado, por exemplo, uma casa, e a gente aluga, isso acontece também. Mas onde nós recebemos 45% para pagar, inclusive, alguns profissionais que não estão nessas convenções, sejam municipais, convênios, né, sejam municipais, estadual ou federal, é de doação. Então nós precisamos, por exemplo, guarda-corpo em algumas passagens para atender as normas de segurança, nós precisamos executar uma passarela para acessar um determinado prédio nosso, nós precisamos fazer uma horta comunitária, estamos inclusive aguardando uma doação de um terreno que está veiculando aqui pela Câmara, pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo. Nós precisamos construir um prédio, já estamos com essa campanha pela Central de Doações, que eu vou falar assim, é uma UTI. A gente chama de UCD, Unidade de Cuidados Diários, mas é como se fosse uma UTI. Porque com o avanço dos remédios, do tratamento moderno da medicina, assim como nós estamos morrendo mais tarde, o portador de deficiência também. E nós temos hoje já aproximadamente 10 a 12 assistidos que precisam de cuidados diários, são acamados. Então eles precisam estar tipo numa UTI, num leito, onde tem cuidador, tem enfermeiro para movimentar ele, para evitar feridas, ele precisa ser cuidado durante todo o dia. Então nós estamos arrecadando verbas para construir um sobrado com 2 andares para a gente poder atender as pessoas que estão, infelizmente, nesse estágio, que não vão conseguir melhorar. Essa é uma obra para a gente chama de médio prazo, pretendemos fazer em até 2 anos. Se as doações aumentarem, a gente faz mais rápido. E depois nós temos uma obra de longo prazo, que é o nosso ginásio poliesportivo, para 400 pessoas sentadas, espaço para cadeirante, onde nós vamos promover nossos eventos internos, jantares, almoço, tudo em prol de arrecadação, e também desenvolver as atividades esportivas, porque, observa, Denise, nossos alunos assistidos não têm onde desenvolver uma atividade esportiva. Nós temos os professores, eles trabalham nos gramados que ficam em torno das nossas edificações, mas nós não temos um local apropriado, uma quadra, para eles poderem desenvolver essas atividades. Então nós vamos usar ele como um espaço múltiplo de ações, tanto para evento como para desenvolver atividades esportivas. Os assistidos que você falou que são acamados, hoje eles ficam na APAE o dia todo hoje? Porque a APAE nenhum assistido dorme na APAE, é morador da APAE, né? Não, correto. Ninguém dorme na APAE, até talvez tivesse algum caso que deveria ser nessa condição. Nós temos apenas 7 assistidos que ficam em período integral. Aí nós temos uma componente muito importante que é o custo, Denise. Os custos são muito altos para manter lá um assistido em período integral. E a gente tem que fazer coisas à medida que nós temos os recursos, porque a gente querer fazer mais do que pode e entrar em dívidas impagáveis e comprometer a instituição também é inviável. Então a gente procura atender a grande maioria em meio período, né? E esses da UTI, da UCD, não tem como, esses vão ter que ficar em algum momento período integral. Então você veja, né? Nós vamos ter que ter lá médico, enfermeira, assistente, tudo isso é custo. E aí a gente pede ajuda para o município, para o estado, para a federação, mas nós temos limites. E aqueles que o município, o estado e a federação não dá, nós colocamos lá. Quem paga isso? Pessoas como eu, como você, que contribuem mensalmente, ou anualmente, ou semestralmente. Nós temos
um número de contribuintes fiéis que nos ajudam, sabem das atividades que nós desenvolvemos. E é importante dizer, sem esses contribuintes fiéis, sem pessoas como eu, que doa tempo, que doa valor, a gente não consegue manter a PAI. Então, a gente procura trazer os pais em todas as reuniões para mostrar primeiro o que nós estamos fazendo, poder dizer essas necessidades que nós temos de horta, de protetor de corpo, de UTI e de ginásio poliesportivo, mas para mostrar também para o pai que muitos pais têm a ideia que a PAI é responsabilidade do governo do município. E não é. A gente atua junto com o governo do município, o município ajuda a gente através do seu gestor e nós ajudamos o município fazendo aquelas coisas que o município não é competente para fazer. Então é uma troca. As instituições e o município e o gestor do município, nós estamos juntos, independente de quem seja o gestor. E o pai muitas vezes entende que ali só entra dinheiro público, que ele não tem nada a ver com aquilo, que ele não precisa doar trabalho, que ele não precisa de dinheiro. Qualquer instituição aqui em Valinhos, eu estou falando das 10, 11 maiores, é assim, a gente recebe verbas, mas não é suficiente, entende? Então o pai ele precisa entender que nós precisamos da doação dele, seja em valor ou de mão de obra. Por que é a PAI? A PAI é uma associação de pais amigos. Eu sou amigo da PAI como voluntário. Então o pai tem que estar presente lá também, sabendo o que nós vamos fazer, até discutir, Denise, olha, essa obra aqui realmente interessa para a PAI? Eu tenho um planejamento estratégico para os 3 anos de mandato meu que se iniciaram agora, com mais de 100 itens. Então a nossa PAI hoje tem um planejamento estratégico. Nós já cumprimos 40% desse planejamento estratégico. Agora, esse planejamento estratégico é um documento vivo. Se o pai vir lá e participar, que a gente precisa de alguma coisa, nós vamos inserir isso no planejamento estratégico e vamos buscar. Porque uma vez que você tem um sonho, você desenvolve ações para realizar esses sonhos, e alguns deles eu acabei de te falar. Então tem uma gestão participativa, a PAI, né? E a gente gostaria que fosse mais participativa. Em anos anteriores, fizeram reuniões com pais, vieram 20 pais. Eu tenho 330 pais, vieram 20. Eu fiz uma reunião no final do ano passado, na transição, conseguimos pôr 62 pais. Isso está lá nos nossos indicadores. Fiz uma agora no meio do ano, conseguimos trazer 70 pais. Então eu queria que, de novo, esses pais que estão me ouvindo ou que vão me ouvir, e esses 70 que estiveram lá, eu só pedi um compromisso deles. Olha como é simples às vezes o que a gente pede, Denise. Nós pedimos a esses 70 pais que estavam lá, vou ter uma nova reunião no final do ano, são 2 reuniões por ano. Cada pai que está aqui presente hoje, me traga só mais um pai, eu vou ter 140. E aí a gente vai passando esse planejamento estratégico, vai dizendo para onde a gente está indo, e todos vão participando de um jeito ou de outro. Às vezes eu preciso de um eletricista, eu tenho certeza que entre esses 330 pais, tem um eletricista, e eu tenho que pagar esse serviço. Será que esse pai não podia ir lá num sábado, num domingo e fazer o trabalho, doar o seu trabalho? Às vezes eu preciso de gente na cozinha, eu preciso de gente nos eventos para limpar a mesa, para organizar, para receber pessoas. Então, eu gostaria de ter uma participação maior desses pais, assim como nós que somos os amigos, que somos voluntários. E eu vou insistir isso na minha gestão inteira com eles, para eles entenderem que a PAI ela não recebe dinheiro só dos órgãos municipais, estadual e federal, que precisa de 45% para complementar o nosso orçamento, que não é pouco. Nós gastamos lá R$220 mil por mês. E se não entrar R$220 mil todo mês, a gente quebra. Essa é a grande realidade. Então nós precisamos da ajuda dos pais e dos amigos, e dos gestores municipais, estadual e federal. A PAI hoje ela está na sua capacidade de atendimento? Tem fila de espera? Qual que é a demanda? Olha, na escola nós podemos atender mais alunos. No centro de capacitação profissional, que nós temos 70, a gente já não tem espaço. Nós, inclusive, delimitamos a 70, porque isso, em 2 turnos, 35 e 35, porque não tem espaço físico, que é o centro de capacitação profissional, pessoas acima de 30 anos. Esse aí nós não temos mais espaço. Nos atendimentos clínicos, nós temos espaço, e para o AE também. O AE nós podemos atender até 120, e nós temos aproximadamente 100. Então, alguns lugares nós temos e outros não. Esse do Centro de Capacitação Profissional, você acho que já entendeu, eles estão ficando
a vida está se alongando, então a gente está aumentando, tem que ter os cuidados com esse público. A população idosa no Brasil está aumentando, Em então modo na geral. APAE também. Na APAE é igual. Isso até prova que os alunos assistidos que nós temos lá não são diferentes de mim, nem de você, nem de ninguém. Nós estamos suscetíveis às mesmas coisas em graus diferentes, talvez pela visão das pessoas, mas é a mesma coisa. Onde que a APAE está localizada? Então, nós estamos ali perto da Nova UPA, uma referência, né? Na rua Fioravante Agnello, 1669, no Jardim Maria Lídia. E como o valinhense pode efetivamente colaborar com a APAE financeiramente? Ele pode entrar em contato com a APAE através do telefone 3303-4500. Ele pode ter informações no site. Nós temos o site www.apaedevalinhos.org.br e nós temos o fanpage no Facebook também, onde nós colocamos todos os nossos eventos. E a pessoa pode colaborar de várias formas. Em valores, doando para as nossas contas, mediante a ligação e no site ele vai ver as contas que nós temos disponíveis. Ele pode doar trabalho, se ele sabe fazer algum trabalho que nós precisamos de pintura, iluminação, serviço de pedreiro e até cuidar das crianças. Nós temos voluntários que são treinados e atuam diretamente com as crianças. O doador pode ir nos nossos eventos. Dia 21 de setembro agora, nós temos o segundo almoço mineira, lá dentro da APAE, já aproveita e conhece a APAE. E 3 de outubro nós temos um jantar dançante na Fonte Santa Teresa, em parceria com o Lucas, de A a Z. Esses eventos, eles ajudam bastante a gente manter os recursos, as diversas despesas que nós temos lá dentro da APAE. O doador também pode nos ajudar digitando o cupom, a nota fiscal paulista, né? Quando você, no caixa, fala assim, a menina pergunta para você se você quer o cupom, nota fiscal paulista, você fala não, então você deposita esse cupomzinho na nossa urna, ele vai lá para a escola e aí precisa ser digitado no sistema da Secretaria da Fazenda. Então a gente precisa de doadores também para digitar esses cupons para a gente. Nós chegamos a digitar 165 mil em um mês já. Então existem várias formas. Quem está disposto a doar, seja qualquer coisa, nós estamos lá à disposição. Muito obrigada, então, pela sua entrevista, em nome do presidente Lorival. Nós agradecemos muito a sua presença aqui no Sala de Visitas e não faltarão oportunidades para você divulgar a APAE mais vezes aqui na TV Câmara. Obrigado. Eu mais uma vez agradeço vocês, agradeço também ao Lorival, a iniciativa, parabenizo mais uma vez essa iniciativa de vocês, para que o cidadão valiense conheça um pouco mais do que nós fazemos. E é importante dizer que Valinhos tem um IDH muito bom, talvez por todas essas ações, que às vezes o cidadão não entende, porque às vezes temos tão poucos moradores de rua, como ocorre em outras cidades, como que a gente consegue ter um atendimento padrão, que a APAE de Valinhos, Denise, ela é referência entre as APAEs do estado de São Paulo. Nós temos certificação de norma internacional, baseada na norma ISO 9001, nós temos auditoria das nossas contas, feita pela consultoria de Campinas, que é a Consulcamp, para saber se nós estamos usando devidamente. E temos a auditoria da Federação das APAEs, que ocorreu sexta-feira passada, inclusive. Então, lá é muito bem administrado. Às vezes o doador tem um receio de saber, será que eu vou pôr meu dinheiro lá e vai ser bem utilizado? Pode pôr, que a gente prova que o dinheiro é bem utilizado naquilo que nós precisamos. Parabéns, então, para vocês mais uma vez e que Deus proteja vocês aí nessa caminhada. A nós todos. Muito obrigado. E o Sala de Visitas fica por aqui hoje, mas amanhã a TV Câmara exibe o telejornal Câmara em Notícias a partir do meio-dia, reprisando depois às 17 horas. O Sala de Visitas retorna na próxima quarta-feira. Até lá!